João, capítulo 21, versículo 15. Diz assim a palavra do nosso Deus. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeirinhos. E tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse: Senhor, tu sabes que te amo. E disse: apacenta as minhas ovelhas. Disse a terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por ter dito terceira vez: ama-me? E disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que quando eras mais moço, se cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velhos, estenderás as mãos, e outro te cingirás, ele te levará para onde tu não queiras. Querido Deus, eterno Pai, muito obrigado mais uma vez pela tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aceitado, meus queridos. Queridos irmãos, nós sabemos o principal objetivo do Senhor Jesus Cristo: escolher pessoas, homens, para estar com Ele. Havia um objetivo, e não era nada além de prepará-los para uma grande obra. Uma grande obra. E talvez nós tenhamos dificuldade de entender para Deus o que é uma grande obra para Deus. Talvez nós tenhamos essa dificuldade de entender. Mas foram alguns tempos de treinamento, preparação, ensinamentos, orientações, exortações, incentivos. Tinha um objetivo, porque Jesus seria assunto aos céus e a obra teria que continuar. Mas aqui, segundo a Bíblia Sagrada, Jesus se apresenta pela terceira vez depois da ressurreição. E ali, depois da alimentação com seus discípulos, ele então indaga Pedro de uma situação que talvez nós não saberíamos como responder, ou talvez responderíamos de supetão, porque assim que a gente faz para alguém que pergunta alguma coisa a gente. Mas qual é o objetivo da pergunta
E também, qual foi a resposta de Pedro? As 3 vezes que ele respondeu, não estava de acordo com aquilo que Jesus queria ouvir. Preste bem atenção nesse ponto. Ele respondeu, mas a resposta dele não convenceram ao Senhor Jesus Cristo. Quer saber de uma coisa? Às vezes também Jesus nos faz a mesma pergunta, e às vezes mesmo sem fazer, a gente ajoelha no chão para orar e usa essa fala: Senhor, como eu te amo. Ou pega o microfone: Senhor, como eu te amo. A gente fala com uma certa emoção e dá a entender que a verdade é aquelas palavras. Dá a entender isso, pelo menos para nós. Mas a pergunta que Jesus diz na Bíblia Sagrada, depois de ter jantado, disse a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Estava João e mais estava Pedro e mais 10 Pedro, porque Judas não estava mais ali. Judas tinha se ido. Estava ali ele e mais 10. E Pedro vai responde: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: apacenta os meus cordeiros ou cordeirinhos. O Senhor sabe que eu te amo. Quantas vezes, irmão, eu também já orei assim: Senhor, tu sabe o quanto eu te amo. O Senhor sabe o quanto, quantas vezes já orei assim. Mas depois de um tempo eu fui perceber, mediante alguma situação, alguns problemas, que realmente eu não amava a Cristo como Ele gostaria que eu amasse. Eu apenas falava que eu amava no calor da emoção, ali no calor da oração, eu dizia isso. Mas o tempo foi passando e eu fui vendo, na verdade, que não era o tipo de amor que Jesus queria ouvir de mim. Não era esse tipo. E aí, diz a Bíblia Sagrada, tornou a dizer, segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse então: Senhor, apacenta as minhas ovelhas. Irmão, havia necessidade de Jesus continuar perguntando. Havia necessidade disso. Não bastaria uma pergunta, não bastaria uma resposta. Teoricamente sim, mas a pergunta que Jesus fazia não estava de acordo com a resposta que Pedro estava dando para ele. Jesus perguntava uma coisa e Pedro respondia outra coisa. Aí Jesus então novamente volta para ele e pergunta novamente. Disse terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Aí Simão se entristeceu por ter perguntado a terceira vez: amas-me? Ele disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Tu sabes tudo. Sabe qual a diferença? É
para Pedro exatamente assim: Pedro, tu me amas? Quando ele falou: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas com o amor do Pai? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o teu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Tu me amas, filho? Tu me amas com o amor do Pai? Pedro, em vez de responder com o amor do Pai, ele respondeu: sim, Senhor, a ti filéu. Aitifiléu é uma palavra grega que significa amor de amigo. Jesus queria muito mais que o amor de amigo, porque o amor de amigo não suportaria o que ele teria que suportar, teria que estar nele, na vida dele, o amor de Deus, não o amor de amigo, não o amor de amigo. O Senhor queria um amor mais forte, diferente, atrativo. Ele queria um amor sofredor. Vamos estar na primeira carta de Paulo aos Coríntios. O amor sofre tudo. Esse amor que Jesus queria. Mas por que ele queria esse amor? Ele disse: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá, este levará para onde tu não queiras. Primeira coisa também: apacenta os meus cordeiros. Apacenta as minhas ovelhas, ou seja, do menor ao maior, do mais novo ao de mais idade. Existe na igreja como criança, como novos convertidos, como pessoas mais tempo de conversão. Então você tem na igreja, você tem cordeirinhos, novos convertidos, você tem ovelhas, mais tempo de conversão, e todos esses precisavam ser tratados da mesma forma, com o mesmo cuidado, com o mesmo carinho, com o mesmo jeito, sem fazer acepção de pessoas. E quando isso é feito dessa forma, aí vem o sofrimento, aí vem a crise, aí vem a perseguição. Um exemplo disso, Davi. A Bíblia relata na primeira carta, no primeiro livro de Samuel, que Davi, quando o leão vinha para cima da ovelha, ele rasgava, traçava, e o urso ele matava. Não podia ninguém chegar perto das ovelhas que ele cuidava. Ele comprava briga, ele não permitia. Ele cuidava das ovelhas. Ele tinha todo cuidado, que quando o pai dele, Jessé, o chamou e disse: pega todo esse material, esses pães, essas uvas secas e esses queijos aqui,
leva lá teus irmãos que estão na guerra. Esse queijo aqui você vai dar um cheque de 1.000. E leva os pães e veja também como estão teus irmãos lá na guerra. Veja como eles estão. Vai lá, leva. Veja como estão e traga para mim. Mas ele, antes mesmo de ir, chamou um dos empregados e disse: toma conta para mim quando eu vou lá e volto. Toma conta para mim quando eu vou e volto. Ele não foi às cegas. Fica tudo aí. Fica aí. Porque quem cuida, quando Deus chama uma pessoa, Ele dá responsabilidade. E é uma responsabilidade especial, que é cuidar do maior patrimônio de Deus, que são as ovelhas. Não patrimônio esse. E aqui, Jesus mostra para Pedro, na verdade, exatamente isso. Jesus sabia, conhecia, porque já havia tido algumas experiências, mas agora ele teria uma responsabilidade. Jesus seria assunto aos céus, teria um povo para ele cuidar, e ao cuidar bem, ao tratar bem, viria então a perseguição e, quem sabe, a morte. No caso, quando falou aqui, quando ele era novo, se exigia, andava onde queria, agora não. A partir desse momento agora, outro vai te vestir, você vai se colocar à disposição, outro vai te vestir, vai te levar para onde você não vai querer, significando a morte que ele iria morrer. A morte que ele iria morrer. E foi exatamente o que aconteceu. Quando levaram para poder pegar na cruz, diz: não, segundo a tradição, diz que ele não aceitou ser pregado na cruz igual o mestre dele. Ele preferiu se colocar de cabeça para baixo. Mas se cumpriu o que Jesus falou para ele. A obra que você vai fazer, a obra que eu te chamei, você vai ter dificuldade. Isso vai levar você à morte. Vão te matar, vão te crucificar. Poucas pessoas entendem o papel do pastor. Poucas pessoas entendem o que é o pastorado. Ninguém se intitula pastor ou pastora. Ninguém se intitula. Isso é um chamado específico de Deus. Deus até permite, não sei porquê, que ele não falou comigo, que alguém abra ali, que alguém abra lá, que alguém saia da Bíblia. Ele permite. Se ele permite outras coisas, mas quando é ele que chama, o pastor chora, o pastor sofre, mas ele não abandona as ovelhas. Ele não deixa. Porque exatamente o que Deus fez para com Pedro, Ele faz até hoje. Até hoje Ele faz isso. Ele chama e coloca nas mãos. Como está em Jeremias, capítulo 23. Ai dos pastores que dispersam as minhas ovelhas. Está dito:
eu mesmo as recolherei tudo, trazendo tudo de volta. O que está em Ezequiel capítulo 34, a partir do verso 2, a mesma coisa, que no verso 1 diz assim a palavra do Senhor: ai dos pastores que se engorda das minhas ovelhas, ai dos pastores que aproveitam as suas mãos e as suas gorduras e não as trata como deveria tratá-las, abandonando-as, só está aproveitando da gordura dela, mas na hora de cuidar está abandonando. Ai dos pastores, e digo para os irmãos que tudo isso tem prestação de contas. A palavra ai dos pastores, ai aqui é cobrança, é cobrança, porque quando Deus é Deus que chama, não se olha quantidade, não se olha local, distância. Quando Ele te chama, a pessoa não discute, não escolhe para onde vai, não diz isso eu não quero. Sabe por quê? Porque Deus fala no coração do chamado, o desejo de cuidar daquilo que é dele, do maior patrimônio dele. Não escolhe para onde ir, ele vai aonde é mandado. E aqui a gente sabe como são as coisas. Sabe que na igreja tem todo tipo. Tem pessoas de mais idade, tem pessoas de menos idade, tem jovem, tem adolescente, tem criança. Tem criança. E eu, quando eu falo isso, eu lembro repetidamente de um menino que eu contei aqui, só para vocês vão entender, chamado Felipe. E no dia de domingo havia acabado a escola bíblica dominical, e eu fiquei na porta da igreja, lá de fora da calçada, evangelizando, pegando o folheto, e passou uma senhora, uma jovem senhora, e eu falei, deu o folheto para ela, convidei, venha para o culto da noite. Ah, pastor, não dá para me vir, não. Por quê? Agora eu pergunto. Estava passando. Porque o meu filho, ele não é fácil. Ele é muito difícil. Ele não para, pastor. Onde eu vou é uma confusão. Venha e traga o menino. Traga a criança. À noite ela veio. Olha, o que ela falou? Que menina é aquele? Subia a banca, descia a banca, passava por baixo, subia, mas dava uma volta à igreja, e o pessoal falava: deixa. Falei, irmã, vamos orar mesmo. Deus vai fazer uma obra. E continuou. O tempo foi passando, o menino foi melhorando. Aí chegou para a mãe, passou a subir aonde? No altar e sentou do meu lado, olhando para mim, sentado. Aí chegou para a mãe dele e disse: mãe, eu quero uma roupa pastor Leste. Ela comprou uma calça comprida para ele, preta, uma camisa comprida, botou o sapatinho dele. Aí pegou uma Bíblia desse tamanho de pezinho. Aí chegou na igreja, aí sentou do meu lado, balança a perninha curtinha, balançando a perna curtinha, e olhando para minha cara, olhando para o culto bem assim, serinho, e eu olhando para ele, olhando para mim. Um pouco ele chegou, depois ele chegou: mãe, eu falei: pai, me dá sua chave. Como é que esse quer minha chave? Eu quero usar a chave igual o pastor Leste, usar a chave do lado assim.
Depois a Maria começou a mandar para mim, sabe o quê? Os vídeos dele fazendo culto em casa. Vamos agora ter uma oportunidade de confrontar o irmão dele mais novo. Glória a Deus, aleluia. Eu botava uma caixinha. Desse tamanho está o menino, uma bênção. Apacenta meus cordeirinhos. Apacenta minhas ovelhas, a mãe. Porque quando Deus chama, não se vê dificuldade. Porque quando Ele chama, Ele garante. O chamado que Ele faz é mesmo: apacenta as minhas ovelhas. Tu me ama mais que esse daqui? Sabe por quê? Porque eu tenho uma obra para você. Agora, para poder você trabalhar, tem que me amar mais do que eles. O amor não vai ser amor de amigo, tem que ser amor do Pai, tem que ser amor lá aqui. Porque aí você vai conseguir suportar as intempéries da vida, as intempéries espirituais. Por isso é importante observar, ninguém muitas vezes não entende. Tem dificuldade de entender que o chamado de Deus leva você a sofrer e até morrer por causa das ovelhas. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia.